Pensamento tudo ou nada, ou polarização. Quando a gente fala de pensamento tudo ou nada, nós estamos falando de um pensamento extremista, né? Quando você vê as coisas em termos absolutos, ou é preto ou é branco, ou é 8 ou 80. E eu não consigo reconhecer todas as nuances intermediárias. Quando eu vejo dessa forma de pensar, eu acredito que é tudo perfeito, né? Ou eu sou perfeito demais, ou eu sou um completo fracasso, sem considerar as possibilidades entre os extremos. Esse tipo de pensamento, ele pode prejudicar muito, pois, claro, cria uma visão distorcida da realidade, fazendo que você ignore todas as áreas entre o preto e o branco e a multidiversidade de possibilidades, né? Fiquei redundante aí, mas que existe entre os dois extremos. Uma pessoa pode ser muito pessimista sobre si, sobre o que pensa sobre si, mas também pode ter um sistema de arrogo e ter um outro extremo de imaginar que é extremamente maravilhoso. Tanto um contra o outro não vai lidar bem com a realidade, que a realidade não está nos extremos. A realidade está entre todas as nuances e nós passamos durante a nossa vida por várias nuances. Então, observar isso é importante. Vamos a um exemplo. Imagine que você está se preparando para uma apresentação importante e você pensa o seguinte: se eu não for perfeito nessa apresentação, então eu sou um completo fracasso. Esse tipo de pensamento não só aumenta a pressão sobre você, mas também ignora as pequenas conquistas, aprendizados ao longo do seu caminho. Há algumas formas aí desse pensamento tudo ou nada se manifestar. Colocando pressão em si. E aí gera ansiedade. Então, quando pensamos que precisamos ser perfeitos, colocamos uma quantidade enorme de pressão sobre nós. E isso vai elevar todos os nossos níveis de estresse e ansiedade, que, ironicamente, gente, vai prejudicar o desempenho. Porque se eu não estou focado no que precisa ser feito, ocupado com o pensamento de que não vai dar certo, com uma ansiedade tomando conta, ok? Eu não estou nem falando da ansiedade patológica que você não conseguiria controlar neste momento. Eu estou falando mesmo da ansiedade provocada por esse pensamento, porque a patológica ela se constrói ao longo do tempo, certo? Então, em cada passo que a gente for dar aqui, eu quero que você perceba o quanto é importante mudar esse pensamento para mudar os seus resultados na vida, tá bom? Outra coisa que acontece no pensamento tudo ou nada é ignorar as pequenas conquistas e focar apenas na perfeição. Então, lembra da pessoa do arrogo? Então, essa pessoa, ela já entende que é perfeita. E a pessoa que não está num ciclo de positividade aí, ela busca a perfeição entendendo o que é o pior. Então, são dois extremos que não conseguem se conversar e nenhuma das pessoas estão saudáveis. Então, valorizar cada pequeno passo que a gente dá, reconhecer pequenas vitórias, isso é muito importante. O desenho que eu deixei aqui é para lembrar você que quando você era criança, pequenas coisas, hum, as brincadeiras de rua, todas as coisas que você fez quando era criança, que não precisava ser um grande evento. Você era feliz, você tinha alegria com isso. Eu sei que a vida hoje não é tão simples de quando a gente era criança. Eu sei disso. Mas eu quero que você se abra, se permita que coisas que vão parecer até bobas para você neste momento, que essas coisas podem trazer leveza para o seu dia a dia. Então, pega essa criança que um dia você foi e traga para ela para esse processo de hoje. Isso vai ser muito importante, tá bom? O que mais tem, né? Um ciclo de autocrítica. Esse pensamento tudo ou nada pode nos levar a um ciclo de autocrítica. Então, onde qualquer pequeno erro é visto como uma falha total e reforça, né, o que
o que eu penso sobre mim, que eu não sou boa o suficiente em várias situações. Então, eu falho, né, totalmente, alimento as minhas crenças de que eu não sou bom de uma forma negativa e, de uma outra forma, eu me critico de novo. E assim, o ciclo dessa autocrítica não termina nunca. Como que eu reestruturo o meu pensamento? Como que a gente faz isso? Algumas formas, tá? Isso é muito mais amplo e nós vamos trabalhar sessão a sessão, em todo o processo, e é muito mais amplo do que a gente vai colocar aqui. Mas já abre as possibilidades para você entender como aplicar alguns exercícios que eu vou passar para você, por exemplo, ok? Então, reconhecer as nuances. Lembra das nuances? Então, tem que reconhecê-las. Tente ver as situações de forma mais equilibrada. Por exemplo, ao invés de pensar, se eu não for perfeito nesta apresentação, então eu sou um completo fracasso. Você pode estabelecer intencionalmente um pensamento alternativo. Gente, eu estou falando em letras garrafais aqui, ó. Estabelecer um pensamento alternativo ao que você está pensando, ao tudo ou nada. E isso é preciso desenvolver, é treino, né? Então, vou dar o meu melhor nessa apresentação, mesmo que eu cometa alguns erros, isso não me define a minha capacidade, do que eu posso conseguir em outro momento, porque eu posso melhorar. Não é assim que funciona a vida? Essa definição de pensamento alternativo, ela vale para todas as distorções cognitivas que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Nesse e em outros momentos. Bom, vamos pensar o seguinte: celebrar as pequenas conquistas, como nós já falamos, aprender a valorizar cada vitória. Então, se você se preparou bem, já é um grande passo. A vitória é você ter conseguido se preparar. Se você recebeu um feedback positivo, permita-se sentir orgulhoso disso, certo? Estar sempre em primeiro lugar ou estar entre os que simplesmente nunca vão ao pódio, porque não tentaram, porque estavam buscando a perfeição e não conseguem admitir o meio termo, essa é uma opção de quem não enxerga a beleza das nuances, de todos os tons entre o branco e o preto. Concorda comigo? Pratique a autocompaixão. Ser gentil com você. Os erros que você comete, não porque você sabe que está cometendo, mas muitas às vezes até sabe, né? Mas é importante lembrar que a perfeição não é um requisito para a felicidade, para o sucesso. Não é. Porque perfeição não é uma opção, gente. Mas lembre-se do seguinte: autocompaixão não é se prejudicar acreditando que é amor próprio. Fazer tudo o que deseja. Eu vou fazer porque eu mereço. Não, isso não é autocompaixão, isso não é autoamor, não. Às vezes, se amar é exatamente se forçar a fazer algo que você não deseja para um bem maior a longo prazo. Então, se ame, se permita, né, aceitar que o dia de ontem teve um erro que você vai melhorar. E, e em busca disso é o lindo da vida, né? A gente poder acordar e melhorar todos os dias. Então vamos desafiar os pensamentos extremistas, né? O 880 são extremos, certo? Então, sempre que eu perceber um pensamento tudo ou nada, eu vou desafiá-lo. Então, pergunte a si mesmo: isso é realmente uma verdade? Quais são as outras possibilidades? Então, eu vou deixar aí um pensamento. Você anotou alguma coisa? Se você anotou, pausa, se for o caso, e escreva, porque o papel e a caneta vai ser um grande amigo, certo? Então, buscar o seu feedback com outras pessoas. Bater um papo com alguém que você confia, né? Se você não confia em ninguém, já é uma outra questão, mas aqui a gente está tratando dessa distorção do tudo ou nada. Então, conversar com alguém para entender.
O que que ela pensa a seu respeito, né? Realmente, às vezes, até de uma forma mais direta. Você acredita que eu sou assim? Em alguém que você confia, que você sabe que não vai te colocar para baixo. Alguém que esteja saudável. Se você acreditar que essa pessoa não está saudável, não é aconselhável e conversar também, tá bom? Então, um amigo, um familiar, um colega, alguém que te traga uma outra perspectiva do que você não havia considerado. Já pensou nisso? Já fez isso? Depois você me conta se você já fez. A vida é bela assim, mas ela tá lá no segundo lugar e tá comemorando o quê? Né? O que que ela tá comemorando? Que leveza é essa? Que prazer é esse? Bom, se a vida é cheia de nuances, você não precisa ser o melhor em tudo que faz para ser bem-sucedido. Aceite as imperfeições e celebre suas conquistas, por menores que elas sejam. Viva a sua verdade. Pensar nisso é importante, porque assim, se eu estiver pensando no tudo ou nada, será que eu vou me permitir ver a vida em cores todo momento? Bom, eu não posso. Imagina assim, eu não posso ir à praia porque eu não tenho um corpo perfeito. Eu não posso é, aparecer na rede social porque eu tenho uma espinha. Eu não posso, então, assim, e aí? E aí? É assim que eu vou viver? Então, eu preciso viver a minha verdade, né? O meu mundo. Vamos lá. Quando nós aprendemos a ver isso, nós não só reduzimos a pressão que a gente faz sobre nós, mas também nós abrimos um espaço para crescimento e aprendizagem. Tá vendo aí que ela já não está no mesmo lugar? Ela avançou. Por quê? Porque a perfeição é uma meta inalcançável, mas avançar é importante. Então, ao perseguir essa meta, nós podemos perder de vista o valor dos nossos esforços e dos progressos diários. Então, aceitar nossas imperfeições é parte do processo e nos torna uma versão melhor, né? Nos faz ser melhor a cada dia. Então, quanto mais eu me respeito, mais eu me desenvolvo na vida. Em que eu estou apegada? Eu estou apegada no ponto que eu preciso ser perfeita, né? Ou eu estou no 1 ou eu estou no 4. Então, se eu não estou no 4, eu não aceito e não tento evoluir. Então, criar alternativas, outras nuances, um espectro, ok? É sobre isso. Então, lembrando que esse material é exclusivo para os meus alunos e os meus pacientes de terapia individual. Obrigada e até daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho você vai assistir outro vídeo aí, ou amanhã, e vai no seu ritmo de aprendizado, mas é importante sempre avançar, ok? Estamos entendidos nessa parte? Te espero então.